Olá, turminha, espero que vocês tenham ido bem no simulado. Vamos tentar resolver ele e aprender no máximo possível, mas de forma objetiva, para não virar uma aula em cada assunto. Na primeira questão, ele fala assim, ó, considere o trecho sublinhado. Então, se eu ler só o trecho aqui sublinhado, eu já consigo resolver. Pode-se concluir que a mudança de estado físico sofrida... Então, ele quer a mudança de estado físico sofrida e a condição para que ela ocorra. Vamos ler lá o trecho sublinhado. O vapor d'água se forma quando o gelo da superfície da Lua passa de sólido para gasoso. De sólido para gasoso é o que o pessoal menos guarda, né? Sublimação, que é um nome um pouco diferente. Tem que saber todos os nomes? Claro, fusão, solidificação é fácil. Solidificação é tranquilo, líquido para sólido. Condensação também é muito conhecido. Vapor, vaporização. Condensação, você deixa aquela garrafa que você tirou da geladeira do seu lado, de repente começa a formar líquido fora dela. É o gás condensando. Então, condensação pega um pouco e sublimação. Sublimação é do sólido para gás, pensa que é algo sublime, ou do gás para o sólido. Com isso, você já marca letra D. Mas qual é a condição para que ela ocorra? Imagina, eu sou um sólido e virei um gás, ou um líquido. Os meus átomos aqui estão tudo pertinho um do outro, com pouca movimentação. Aqui no gás não, está tudo se movendo e espaçado um entre o outro. O que aconteceu? Eu absorvi energia. Eu tinha menos energia, absorvi e consegui mudar o estado. Então, realmente, letra D de dado. Na próxima, o que ele quer saber? Baseado em alguma coisa aqui, assinale a alternativa afirmativa que contém um material que popularmente muitas pessoas acreditam possuir uma fórmula química, mas na verdade é classificado como uma mistura. Então ele deu aqui 4 alternativas e quer saber qual que é uma mistura. Não precisava ler mais nada. Gente, o café aqui é meio óbvio, mas a gente vai ver todas. O café, gente, ele tem diversas coisas nele, então ele é uma mistura. Não tem pra onde correr, mas digamos que eu não sei, tô na dúvida, não estudei química, não sei nada. Então vamos olhar. A gente tem uma separação aqui da matéria em substâncias e misturas. As substâncias, por sua vez, tem a separação de simples e composta. Simples, gente, é quando tem um átomo só aqui, ó. Tá vendo os exemplos? Carbono, o O, O2, o oxigênio. Substância composta, aí o que ele chamou de elementar, mas o mais comum é simples. Composta é quando tem mais de um átomo. Percebe? É o que acontece em qual aí? Deixa eu ver. Qual desses? Bicarbonato de sódio, né? Vocês não são obrigados a saber fórmula de bicarbonato de sódio, gente. Mas ele é, se não me engano, é Na, sódio. Aqui eu tenho uma substância composta. Ó, composta. São átomos diferentes. Mas o que muda? Porque eu confundo muito, ó, substância composta com mistura. A diferença, gente, é que na mistura, ó, eu tenho coisas diferentes. Aqui tem 3, aqui tem 2. Opa, misturei coisas diferentes. Aqui tem 2 azuis pequenos, 2 vermelhos grandes. Aqui tem 3 átomos. Tá vendo? Misturou várias coisas. Na substância composta, eu tenho uma substância com mais de um átomo. Mas são todas iguais. Percebe? Na simples, mais fácil ainda, só tem um tipo de átomo. Só tem um tipo. O2, H2, eu posso ter assim, mas são todos iguais. Iguais. Aqui não, aqui você viu que a corzinha está diferente? Então, esse é diferente desse. Se tiver mais de um átomo diferente, mas a mesma substância, a gente fala que é substância composta. Agora, se é um tipo só de átomo, a gente fala que é substância simples. A diferença é que na mistura
eu tenho substâncias diferentes. Percebe? Aqui eu tenho um tipo de substância, aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho um tipo de substância, aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. Não dá para não saber substâncias e misturas, tá? Homogênea, gente, tem uma fase só. Você tem lá um líquido misturado aqui. Imagina que tem dois tipos de líquido, mas quando você olha parece água. Você fala, não, isso tem uma fase só. E heterogênea tem mais de uma fase. É quando você consegue ver mais de uma coisa. Por exemplo, é água e óleo. Você consegue ver a água e o óleo. Ou só água, mas aqui em cima tem cubos de gelo. Opa, tem cubos de gelo, é uma fase. E água líquida é outra. Então é heterogêneo, tá bom? Panela de ferro. Ferro, gás hélio, é um tipo só. Substância simples, simples. Substância composta. A única mistura, que tem um monte de coisa diferente aqui, é o café. Tá bom? Tem que saber isso aí. Nessa aqui, gente, ele fala que baseado na fermentação da massa do pão, é correto afirmar que uma evidência de ocorrência de fenômeno químico, vocês têm que saber, durante esse processo, a efervescência dentro da massa, responsável pela liberação do gás carbônico. Será isso? O rearranjo de átomos? É que tudo isso tem... Você pensa em fenômeno químico, né? Só para vocês lembrarem, ó. Químico, gente, ele altera a estrutura da matéria. O físico, desculpa. Ele altera a estrutura da matéria. Exemplo. Qualquer mudança de estado físico, sólido para gás, gás para líquido, qualquer mudança de estado físico que a gente viu lá é fenômeno físico. Ele não altera a estrutura, a matéria ainda é o que ela é. Amassei o papel físico, você não alterou o papel. Quebrou o vidro, você não alterou ele. Ainda é vidro. Aqui ainda é água, ela só mudou o estado. Percebe? No químico, não. No químico você vai ter aqui, ó, reações químicas. Ó, fogos de artifício, fruta apodrecida, madeira queimando, ela já não é mais madeira. Um que pega todo mundo, já tem no meu canal falando sobre, que é o prego enferrujado. É uma reação química. Você tem ferro, oxigênio transformado em ferrugem. Então é um fenômeno químico. Tem um mapinha aqui do lado, ó. Físico, não há formação de novas substâncias. No químico, há formação de novas substâncias. No físico, alguns exemplos que a gente já deu aqui do lado. No químico, papel queimando, aí sim. Fruta que amadurece, material que enferruja. Alguns indícios aqui, ó, mudança de coloração, liberação de gás. Realmente, liberação de gás, ó, fenômeno químico. É o que está na C aqui, ó. Liberação de gás no interior da massa. Se liberou o gás, teve uma reação química. Liberação de energia. Aqui ele dá alguns exemplos. Importante decorar esses exemplos, cai em prova. No físico é muito mais fácil. As mudanças de estado físico são sempre pedidos e é fenômeno físico. Então, o que acontece aqui na fermentação da massa do pão? A fermentação é um fenômeno químico, é uma reação química, ela libera gás. Ou seja, fenômeno químico, liberou o gás, responsável por fazer crescer, está expandindo com o gás. Perfeito. Então, na fermentação do pão é correto afirmar que uma evidência desse fenômeno químico é a liberação de gás. Fenômeno físico e químico cai muito, né, gente? Outra coisa que é muito pedida. Você tem que ter um conhecimento da tabela periódica. Eu já tenho no canal várias sobre. Não vou aqui falar de grupo, família agora. Outra coisa, você tem que reconhecer carbono, oxigênio, os principais, tá, gente? Por exemplo, aqui, você não é obrigado a conhecer vanádio e urânio. Dificilmente vão pedir, mas flúor, bário, cálcio,
Sódio. Aí tem, né, gente? Pelo amor de Deus. Um dos elementos usados para compor... Ah lá, ele está pedindo exatamente isso. Para compor essa mensagem, está presente no principal componente do sal de cozinha. Gente, vocês têm que saber também, como conhecimento básico. Isso aqui é conhecimento geral, não é nem química. Cloreto de sódio. NaCl. Ele é usado em diversas reações químicas do aprendizado de vocês, especialmente no médio, mas no nono ano também. Então, sal de cozinha, NaCl, ó, sódio. Sódio, tá bom? O que eu quero que você leve aqui, que, ó, aqui tem o site, ó, não deixa de entrar, você vai passando o mouse, ele vai falando aqui qual elemento que é. Então é muito fácil de você aprender. Lembra, você tem que saber as principais famílias, mas se for ETEC, os principais elementos, né, gente? Por favor. Próximo. Ele fala aqui da chuva ácida. Chuva ácida é uma coisa que cai muito também. Aí ele fala, ó, a figura abaixo ilustra esse processo. O ácido representado na figura contém em sua molécula... Primeiro, o que é um ácido? Isso aqui, gente, são as funções inorgânicas. É obrigatório, pelo menos, reconhecer. Base, ácido, óxido e sal. O que é base, gente? Você tem que reconhecer. Ele vai dar vários desses aqui, ó. Vai misturar e perguntar o que é cada um. A base, gente, em meio aquoso, libera OH-. Então, vai ser as substâncias aqui que tem esse OH. Esse íon. O ácido é o que tem o H+, libera H+, e substância aquosa. E o óxido? O óxido, gente, normalmente é um parzinho de O e alguma coisa. É difícil confundir, porque ele é o único que é assim desses quatro. Ele é um parzinho de oxigênio e alguma coisa. E o sal? O sal é o que sobrou. Se não é parzinho de oxigênio e nada, se não está liberando H ou OH, você fala que é sal. Mas você vai conhecer os principais. Por exemplo, o que a gente viu lá em cima. O NaCl. O cloreto de sódio. Você vai conhecer os principais sais, mas você consegue descobrir ele por exclusão, tá? Porque esse é muito fácil, muito fácil, muito fácil. Então, ácido, alguma coisa que começa com H aqui. Certo? Qual que é aqui? Esse. H2SO4. Aí ele fala, ó, o que ele contém na sua molécula? Isso aqui é uma molécula. Aí ele tenta confundir sua mente, ó, com elemento químico e átomo. Qual que é a diferença? Gente, elemento químico, você vai lembrar da tabela periódica. Tudo isso aqui, todos esses elementos, ferro, seja lá o que for, hidrogênio, são elementos químicos. Eles têm o mesmo número atômico, lembra? O que é número atômico? Número de prótons. Então, H é um elemento químico. S é um elemento químico. O é um elemento químico. Então, são 3 elementos químicos. Percebe que ele não deu a opção de 3 elementos químicos? Então, ele está querendo saber quantos átomos. Átomos é mais fácil ainda, é só contar. São 2 de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio. Então, são 2 mais 1, 3, mais 4, 7 átomos. Letra B de bola. Deixa eu ver se tem mais um, né, que eu vou fazer nesse bloco. Uma maneira de minimizar a chuva ácida seria a retirada do enxofre dos combustíveis derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel. Como que eu vou tirar enxofre, gente? Retirada do enxofre. Retirada do enxofre, mas ele falou de combustível e falou petróleo. Quando eu falar petróleo, você já tem que ligar a seta de casa. Falou petróleo, falou destilação fracionada. É assim, é batido, gente. É sempre isso. Por quê? Eu vou explicar aqui. Na destilação simples,
A gente tem um líquido aqui, ó, homogêneo. O que é homogêneo? É uma fase só. Você olha para ele, você fala, parece que tem um líquido só. Como que eu separo ele? Destilação simples. Por exemplo, vamos supor que o líquido A ele tem um ponto de ebulição de 20 graus Celsius e o líquido B tem um ponto de ebulição de 60 graus Celsius. Eles estão misturados aqui, ó, A e B. Eu vou colocar um fogo aqui, vou esquentar eles. Quando eu chegar em 20 graus Celsius, o que acontece? O A vai entrar em ebulição, vai vir para cá no condensador, ó. E você vai resfriar ele e ele vai chegar aqui. Pronto, agora eu tenho o líquido A aqui e o B é o que ficou aqui. Porque o B só vai fazer isso se eu chegar em 60 graus Celsius. Então isso é destilação simples. Eu trabalho com os pontos de ebulição das substâncias. Mas pensa que eu preciso fazer isso de forma industrial. Como de forma industrial? Por exemplo, com petróleo. Como que eu faço isso? Eu coloco o petróleo aqui, jogo energia, ou seja, esquento ele. Por que aqui eu não faço a simples? Olha quantos subprodutos eu tenho. Asfalto. Aqui tem o petróleo, tem gasolina, tem nafta, querosene. Diversos pontos de ebulição. Em cada ponto de ebulição, eu vou retirando um produto aqui. Então, como são muitos, a gente não faz a simples desse jeito. A gente faz a fracionada, que é para esse caso, onde eu tenho muitos pontos de ebulição diferentes. É quando eu preciso fazer industrialmente. Para a nossa prova, isso é suficiente você saber. Então, você tem a destilação simples e a fracionada. Aprendi esses dois. Gente, você já está muito na frente. Agora, tem dois que caem muito também. Um deles é fácil. Não, na verdade, dois deles são fáceis. Esse aqui, ó. Letra A. Filtração. Gente, é como você filtra café, qualquer coisa. Você tem aqui uma superfície porosa. Você joga o líquido aqui com areia, o que for. O líquido cai, a areia fica aqui. Você filtrou. Simples assim. E cai, gente. Outro simples pra caramba é a decantação. O que você tem que fazer na decantação? Você só espera. Você tem uma mistura heterogênea aqui, ó. Um líquido e um monte de lodo, areia, ou sei lá, espalhado aqui, ó. Tá vendo? Se você esperar, o que acontece? O mais denso, ele vai pro fundo aqui, ó. Aí você só joga o líquido em outro lugar. É só esperar na decantação. Então você tem lá água e lodo. Você espera um pouco, deixa o lodo aqui embaixo e separa a água por decantação. Acabou. Então você aprendeu decantação, filtração e, além disso, você aprendeu as duas destilações que mais caem. Destilação e dissolução são coisas que caem muito. O que faltou aqui? É uma coisa que não aparece tanto, mas se aparecer, o pessoal entra em desespero, né? Fusão fracionada. Pensa que eu tenho uma mistura com... O que é fusão? Sólido para líquido. Pensa que eu tenho uma mistura com diversos sólidos, mas uma mistura homogênea. Eu não sei identificar que sólido é o que. Eu uso o ponto agora de fusão deles. Na destilação, eu usei o ponto de ebulição. Aqui eu vou usar o ponto de fusão. Ele deu um exemplo. Então aqui é a letra B. Você tem enxofre e areia. Quando você esquenta, através do ponto de fusão aqui, ó, porque são sólidos. Se fosse líquido, era ebulição. Ele vai virar líquido aqui, ó. Enxofre líquido e areia sólida. Na verdade, a areia nem derreteu, porque você usou o ponto de fusão do enxofre. Você simplesmente pega o enxofre e joga em outro recipiente, ficando com a areia aqui embaixo.
fusão fracionada. Se eu precisasse de outro sólido, tivesse enxofre, mais um sólido aqui, eu esquentaria um pouco mais, primeiro sairia o enxofre, depois sairia o outro sólido aqui, viraria líquido e eu tiraria ele. Aí eu ficaria com a areia, percebeu? É mais ou menos a mesma coisa, só que destilação é ponto de ebulição, porque eu estou falando de líquido. E fusão fusão fracionada é ponto de fusão, porque eu estou falando de sólido. Tranquilo? Vamos para o próximo bloco. Se você está vendo isso no canal como amostra, veja que, gente, vale a pena. Eu tenho estado menos no canal porque eu tenho que dar muita atenção para os alunos, tá? Mas eu quero continuar produzindo conteúdo no canal e um simulado desse, gente, se não me engano, custa R$ 9,00. R$ 9,90. E você já ajuda muito o canal. E você vai se surpreender como esses assuntos que eu tô batendo aqui, esses assuntos chave, vão dar aqueles pontos importantes para você na prova. Porque coisa mais dolorida que ficar por 2, 3 pontos não tem, só se ficar por 1. E aqui você pega os pontos principais que caem muito, vale muito a pena, gente. Pega um lá e vê, eu já coloquei essa amostra, mas pega um lá e vê o que você acha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Para quem é aluno aí ou para quem comprou, agora a gente vai para o próximo bloco de questões aí.